Glória a Deus. O nosso culto de hoje, ele é o 5º domingo do mês. Raros domingos do mês, raros meses tem 5 domingos, não é verdade? E esse mês nós temos 5 domingos, então o assunto do 5º domingo do mês sempre é família. E hoje nós vamos falar sobre família. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 18. E nós vamos tratar hoje sobre um tema muito bonito no mês de novembro, a respeito da família. A arca de Deus em nossa casa, a gratidão como um estilo de vida, né? E eu espero que aqueles que não puderam estar conosco hoje possam estar conosco através da internet, não é? Estou vendo a irmã Irani conosco hoje pelo Zoom. Paz do Senhor, irmã Irani, a senhora já está fazendo falta aqui, a senhora trata de voltar rapidinho, viu? Fica longe não, a gente fica com saudade, não é? E eu que de alguma maneira esse culto possa chegar na vida das pessoas que não puderam estar conosco hoje, porque esse é um assunto muito abençoado a respeito da gratidão. 1 Tessalonicenses, capítulo número 1, versículo de número 5, e nós vamos ler alguns versículos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de pedir para os nossos irmãos que nos ajudam com os diáconos, para não deixar ninguém lá fora sem necessidade, né? Em nome de Jesus, para a gente estar todo mundo aqui juntinho, como um graveto bem juntinho, não é? Todo mundo entende português. Se não entender português, levanta a mão que eu repito em inglês. Eu falo inglês também. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz assim a minha Bíblia, a sua também. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha, eu não sei você, mas se eu sentasse aqui para contar as histórias desse ano, você ia perceber quanta luta eu tive. E eu ia perceber quanta luta você teve. Não é? Eu acho que não tem ninguém aqui, em absoluto, que não tenha passado um momento de dificuldade no ano 2025. Não é? Pessoas aqui, ou gente que compartilhou, gente que compartilha a vida uns dos outros, não é verdade? Eu vou olhando para o rosto aqui de cada um dos irmãos e eu vou me lembrando, né, das situações que a gente passou esse ano, dos lágrimas que nós choramos juntos, não é? Você comigo e eu com você, não é verdade? Mas ainda assim que muitas lágrimas foram derramadas, é impossível não olhar para você e você para mim e não perceber quanta coisa a gente tem para agradecer. Quanta gratidão ainda tem no nosso coração. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7 diz assim, olha, como pois recebestes ao Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. E essa expressão bíblica, ação de graças, ela é muito importante, porque ela fala que a gratidão é uma atitude. Ser agradecido não é um sentimento, é uma atitude. Quem é agradecido, ele não só simplesmente fala obrigado, ele se manifesta com o coração obrigado. Aliás, essa expressão no português é muito interessante, né? Por que a gente fala obrigado? É porque a gente se sente obrigado com a pessoa porque ela fez alguma coisa que nos trouxe benefício. É por isso que a gente usa a palavra obrigado, não é? Agradecido tem mais essa conotação do que a gente tem no inglês, o thank you, né? o gracias no espanhol, etc. Mas a palavra obrigado é justamente essa atitude do coração, que agora eu me sinto obrigado com você. Eu me sinto preso a você, pelo que você fez por mim. E aqui a Bíblia está dizendo, o Colossenses está falando para a gente, Paulo está falando para os Colossenses, na verdade, que olha, que vocês vivam uma vida com ação de graça. Que a vida de vocês seja uma atitude de agradecer, não é? Eu não sei se você já passou um momento na sua vida que quando você acordava de manhã, você falava assim, rapaz, segunda-feira de novo, não é? Ou terça-feira de novo, ou sábado de novo, meu Deus do céu, que dificuldade. Todo dia esse sentimento, essa amargura, esse problema. Geralmente um coração depressivo, ele mora aí. Não é um lugar onde ele passa, ele mora aí, não é? E é difícil você ser agradecido, você sentir gratidão. Mas mais uma vez eu quero lembrar você, nessa início de construção,
que a Bíblia nos ensina que a gratidão não é um sentimento, é uma atitude. Ou seja, ela por ser uma atitude, ela precisa vencer sentimentos. Não é verdade? Quantos aqui acordam de manhã pensando nos pesos da academia? Eu vou levantar aquele peso hoje, não é? Quando eu ponho a mão naquele aço, eu me sinto assim, sabe? Entusiasmado e tal. Você deve estar doido. Mas isso não evita que muitos de nós nos obrigue à academia até que ela se torne uma espécie de terapia para nós, apesar do nosso desgosto pelo esforço que nós vamos fazer. Muitos trocam, por exemplo, o desafio do crescimento muscular pelo desprezo da atividade física. Olha, eu vejo que dá resultado. Eu estou vendo que dá resultado. Por exemplo, eu e a Ana começamos a andar, não é? E deixa eu contar uma novidade para você. Eu não vesti esse terno desde abril. Glória a Deus. Não é? Glória a Deus. Eu estou empolgado para amanhã sair e andar. Eu estou animado, amanhã eu vou andar, amanhã eu vou sair lá no meu condomínio e eu vou fazer meus 40 minutos de caminhada. Eu vou fazer amanhã. Por quê? Porque eu encontrei um benefício que é maior do que o dano de ter que andar. Você está entendendo onde eu estou chegando? Paulo está nos ensinando que existe uma ação de graças, uma atitude de agradecimento, um ímpeto para andar como se você estivesse satisfeito positivamente por aquilo que você já recebeu. Vamos em frente? A gratidão na Bíblia, ela passa por alguns pontos, aí pelo menos 4 que a gente vai listar, ok? Ela reconhece que Deus é a fonte de tudo. E aqui eu sempre gosto de lembrar dessa história quando eu estou falando de gratidão. Do ano de 2017, estava eu lá numa colação de grau de uma high school lá na Flórida, não é? E a valedictorian, aquela pessoa que ia falar em nome da classe, tem um outro nome em português, isso eu vou lembrar, não é? Ela ia falar em nome da classe, o orador da classe, o paraninfo da classe, foi falar em nome da classe toda. E aí ela subiu e tal, falou assim: alunos, não é? Formandos de 2015, parabéns. Vocês não têm a ninguém mais do que agradecer do que vocês mesmos. Eu falei: o quê? Na high school essa arrogância já? Mas quem botou essa menina no palco? Para começar, só o ambiente que ela está. Alguém ligou o ar-condicionado, outro limpou a cadeira, teve alguém que posicionou esse púlpito para ela lá em cima. Só no dia de hoje. Quanto mais quando essa menina não tinha condição de se alimentar sozinha. E alguém colocou comida na boca dela. E agora ela chega aqui, no alto dos seus 18 anos, e fala assim, formando os parabéns, vocês não têm ninguém a agradecer a não ser vocês mesmos? Não tem pai, não tem mãe, não tem professor, não tem vó, não tem vô, não tem cuidador 1 e cuidador 2, sei lá, não tem ninguém. Ela consegue olhar para dentro dela e falar assim, não, eu estou aqui por causa do meu próprio esforço. A primeira coisa que a gente percebe na Bíblia Sagrada é que Deus é a fonte de tudo. Se nós não conseguimos olhar, e se nós conseguimos olhar a nossa família e conseguimos agradecer, a gente ainda precisa perceber que por detrás de tudo isso tem a mão protetora de Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Deus é o detentor de todo benefício. O Tiago foi tão enfático nisso, que ele falou assim, olha, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Quando você segura o seu filho nos braços pela primeira vez, e você olha para o rostinho dele, ou para o rostinho dela, não tem como você não ver a sua vida passando na frente dos seus olhos, e perceber que você tem muita gente para agradecer. E se você é minimamente religioso, né, ou minimamente espiritual, para não dizer religioso, que essa palavra está fora de moda hoje, na verdade, mas se você é minimamente espiritual, não tem como você não olhar e falar assim, meu, Deus me deu isso aqui. Isso aqui é um presente de Deus, não é? No dia do seu casamento, na verdade, quando as coisas estão tudo no lugar, você olha para cima e fala assim, Deus, obrigado por esse dia. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. É Deus quem promove. E ele fala assim que ele, descendo do Pai das luzes,
Tudo aquilo que é iluminado vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. E aqui eu queria que você parasse um minuto para agradecer isso. Geralmente, a nossa maior expectativa na vida é que as coisas mudem, não é? Ah, eu quero tanto que isso aqui muda. Eu quero tanto que isso aqui seja diferente. Eu quero tanto que isso aqui... Eu quero tanto olhar para trás amanhã e perceber que os dias que eu estou vivendo agora são melhores do que aqueles dias que eu vivi há 3, 4 meses passados, ou então há 2 anos passados, há 5 anos passados, não é verdade? A gente luta, espera pela mudança. Não é verdade? Entra governo, agora vai mudar. Sai governo, agora vai mudar. Não é? A gasolina baixa, agora vai mudar. A gasolina sobe, agora vai mudar. Nós esperamos pelas mudanças, não é? Nós temos aquelas grandes DR, como o pessoal fala agora, né? Discussão de relacionamento, não é? Com o cônjuge, e colocamos no coração, agora vai mudar, ou ficamos cínicos, né? Falamos assim, isso aqui nunca vai mudar. Mas eu deixa eu falar uma coisa para você. A grande bênção na nossa vida, a grande chance que é a nosso respeito, é que Deus não muda. Nós esperamos tudo mudar, mas a maior bênção que a gente tem é que Deus não muda. Que Ele nem tem uma sombra de variação. Deus nem parece, eu estou achando que Deus vai mudar de... Não, nem parece de que a coisa está mudando, Deus é. Deus continua sendo o mesmo e essa é a maior bênção que a gente tem. Se eu fosse você, eu agradecia a Deus pela imutabilidade dele. Glória a Deus. Porque ela é a segurança que nós temos. Deus não muda, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo fiel, Ele continua sendo amoroso, não é? A Bíblia nos ensina também que a gratidão é uma disciplina. É tão disciplinado que o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Tessalonicenses, em tudo dai graça. E essa palavra aqui no grego é muito interessante, né? Porque a palavra no grego para tudo significa tudo. Entendeu? Tudo. Tudo. Em tudo dai graças. Esses dias atrás eu fui, não é? Recebi a ligação de um grande amigo, uma pessoa que eu amo de coração. Macho, eu tô coisado. Ele, uma expressão que ele usa no alto do baianês dele é tô empisteado. Eu tô empisteado, mano. Que foi, meu amigo? O médico fez aquela biópsia lá no negócio e falou que eu tô com câncer. Eu falei, meu Deus do céu. A notícia bala você. Você fica pensando, fala, não, meu amigo, você está novo, isso não é verdade. Não tem que fazer outro exame e tal. Não, macho, mas eu estou dando graças a Deus porque a gente pegou a tempo e o tratamento é fácil. E vai ser rapidinho. E eu não vou precisar de fazer isso, eu vou precisar de fazer só isso aqui. E vai ser só um remedinho que eu vou tomar. E aí você consegue começar a entender Paulo como é que ele fala em tudo da graça. Como assim? Eu não estou agradecendo pela doença. Eu estou agradecendo pelas mãos de Deus estendidas durante a doença. Eu não estou agradecendo pelo mal. Eu estou agradecendo pela porta que Deus abriu para que eu encontrasse o mal antes que ele fosse fatal. Eu não estou agradecendo pelas brigas. Eu estou agradecendo pela oportunidade de que Deus está de me crescer melhor no meu relacionamento. Eu não estou dando oportunidade pelas dívidas. Eu estou dando oportunidade para que Deus está me dando para crescer na minha administração. Em tudo dai graças. Ele fala que isso é uma disciplina. E tem disciplina fácil, João? Para você formar disciplina numa pessoa, tem disciplina fácil? 0500 in the morning, começar, 0500, não é 0501, 0502, que é a linguagem de horário dos militares, é a 0500 horas. 04. Hã? É, 0430? Even worse. 4h30 da manhã. Não é 4h31, não é 4h32, não é 4h33, é 4h30. E não chega atrasado. Chegar atrasado tem punição. Por quê? Disciplina. Até você formar disciplina em alguém é muito difícil. Você precisa entender nessa manhã que Deus está te ensinando a formar uma disciplina de ser agradecido. E vai lhe custar caro. Ser agradecido vai lhe custar caro. Você se disciplinar para agradecer a Deus vai lhe custar caro. Não vai ser fácil. Não é? Outra coisa que a Bíblia nos ensina é que é uma arma contra a ansiedade. Aí falou minha língua. Viu? Porque quanta gente hoje não está comendo as panelas.
por causa da ansiedade. Quanta gente hoje não está ficando fininho por causa da ansiedade. E você sabe que a psicologia fala sobre ansiedade. A ansiedade é excesso de futuro. Sua cabeça fica pensando, sua cabeça fica analisando, fica formando planos. Mas a Bíblia nos diz lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6 ao 7, não estejais inquietos por coisa alguma. Ah, Paulo, faz favor. Ô Paulo, vai caçar o que fazer, cara. Como é que não está inquieto por coisa alguma? Olha a nossa vida, não é? É que você está aí, Paulo, não é? Escrevendo seus pergaminhos, não é? Tranquilo, calmo e sereno, não é? Qual é o contexto da carta de Filipenses? Alguém lembra? Estava preso. Não sabia qual era o dia da execução. Execução. E está lá escrevendo, olha, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graça. Deixa Deus conhecer o que você quer. Deixa Deus ficar sabendo o que você quer. E quando você disser para Ele o que você quer, já agradece, porque o plano dele vai ser melhor. Será que a gente consegue chegar à consciência hoje, em 2025, sabendo tudo que a gente conhece? Tendo a intelectualidade que nós temos, o conhecimento, inclusive bíblico que nós temos, psicológico. Olha, a psicologia não foi, nunca na história da humanidade, os conhecimentos psicológicos foi uma coisa tão naturalmente tratada. Criança hoje sabe sobre ansiedade, não é? Como tratar a ansiedade, não é verdade? Terapia hoje se tornou uma coisa muito comum, é verdade ou não é? Todo mundo faz terapia, todo mundo tem acesso a um terapeuta, não é? E o mundo nunca foi tão ansioso, por quê? Por quê? Se nunca a gente teve tanto acesso para tratar a ansiedade, por que o mundo nunca foi tão ansioso? Porque as pessoas não procuram a Deus para colocar a sua ansiedade sobre eles e não confiam no plano de Deus. Sabe o que a terapia fez com muitas das pessoas? Não estou reclamando de terapia, acho que você deve continuar fazendo, pelo amor de Deus. Mas sabe o que a terapia fez com muitas pessoas? Colocou elas como o centro de si mesmas. Ela acha que aquilo que ela pensa, aquilo que ela imagina, aquilo que ela fala, é a razão de toda a verdade. A voz que tem mais parece com a verdade da cabeça dela é a voz dela mesma. Você já percebeu que tem gente que fala assim, ah não, mas Deus é meu amigo, como se Deus aprovasse tudo que ela faz? Essa pessoa nunca é repreendida por Deus. Tudo que ela decide, tudo que ela pensa, tudo que o coração dela inclinado não é porque é o que Deus quer. Gente, sério mesmo. Deus briga comigo. Eu estou aqui num trabalho espiritual e eu sofro às vezes comigo mesmo, que Deus fala assim para mim, não, eu não quero que você faça isso. Eu não quero que seja assim. Eu não quero que você se sinta assim, eu não quero que você pense assim. Eu sou repreendido por Deus tantas vezes na palavra. Mas hoje a gente vê um mundo que tudo que ele faz é aprovado e só deixa ele mais ansioso. Por quê? Porque o futuro, como ele espera, nunca chega. Porque as petições dele são conhecidas por de todo mundo, mas não por Deus. Eu lembro isso claro como o dia. Eu conversando com uma pessoa, falando assim, olha, ora por mim a respeito desse assunto, eu estou precisando de ajuda nisso aqui, essa situação está muito difícil e tal. E o Espírito de Deus falou no meu coração, perguntou assim para mim, será que você vai conversar comigo isso aí alguma hora? Porque você já conversou com 5 pessoas e ainda não orou sobre isso. Eu já tinha falado com 5 pessoas a respeito daquele problema, para ver se eu achava alguém que concordava com a minha solução. Mas eu não tinha falado com Deus ainda. E quando eu falei com Deus, eu descobri que tudo que eu estava passando era justamente para aprender a confiar em Deus naquilo que eu ainda não tinha aprendido. É importante para nós, irmãos, confiarmos em Deus, apresentarmos a Ele. Olha só, pela oração e súplica com ação de graça. Não deixe de orar, não deixe de suplicar, mas não deixe de agradecer. E a paz de Deus, que excede o entendimento. Olha que a Bíblia está nos ensinando sobre um coração agradecido. Que ela é inundada por uma paz de Deus que vai além daquilo que a gente consegue entender. Já sentiu paz num momento que você devia estar arrancando o cabelo? Eu já. Eu tenho muito claro a noite que nós fomos levar, já contei para você outras vezes, a noite que nós fomos levar a Sarinha no pronto-socorro. Açúcar 611. Na UTI, eu estou indo lá ver minha filha.
E uma paz invade meu carro. Eu falei assim, gente, eu falei para mim mesmo, eu falei, eu tô louco. Que alegria doida é essa que eu tô indo ver minha filha na UTI? Não faz sentido nenhum. E eu falando para minha consciência, em meu coração, Senhor, obrigado. Porque o hospital é perto de casa. Obrigado porque a gente pegou a tempo. Obrigado que eu não estou viajando, era para mim estar do outro lado do país hoje. E deu errado a viagem. Senhor, obrigado porque a gente descobriu. Obrigado porque ela não desmaiou. Obrigado porque isso não traumatizou a nossa família como podia ter traumatizado. Obrigado, comecei a agradecer. E senti a presença de Deus no carro, aquela alegria. Eu falei, gente, eu estou louco. Uma paz. Chego no hospital, parecia que a minha filha estava na Disney. Com um monte de médico em volta, ela se sentindo uma princesa, você sabe a sala do jeito que ela é. Sassy, cheia de si, não é verdade? Olhando assim para cima, o pessoal, ela toda, se achando a rainha do hospital. No outro dia, um pastor me liga do Havaí e fala assim, olha, Deus te viu dentro do carro. Ele viu a sua gratidão, Ele viu a sua oração. E Deus te disse, quando te dizer, você foi testado e aprovado, a cura da sua filha está a caminho. Apaziguei. Eu apaziguei. Eu não estou dizendo para você que a gente não passa dia de crise, claro que passa. Alguns dias atrás a gente estava no In-N-Out, e o açúcar dela mais de 400, e ela querendo comer In-N-Out, eu falei, filha, não dá. Não, mas pai, não dá, filha. E eu chorei junto com ela. Claro que nós passamos dias. Mas eu me lembro. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, invade o nosso coração mais uma vez. Para a glória do nome do Senhor, Jesus Cristo. Glória a Deus. Por fim, a gratidão é um sacrifício de louvor. Você sabe o que é louvor? Louvor é oferecer elogios ou ofertas a alguém que lhe fez um benefício. Adoração, nós adoramos a Deus por quem Deus é, pelo caráter dele. Porque ele é bom, porque ele é justo, porque ele é verdadeiro. Mas nós louvamos a Deus pela bondade que ele fez, pelo milagre que ele fez, pela mão estendida dele no tempo oportuno. Então a gratidão é um sacrifício de louvor. É nós apresentarmos a Deus a gratidão, reconhecendo o benefício de Deus na nossa vida. É importante então que o nosso coração entenda o sacrifício de louvor como a prática da gratidão quando a gente louva a Deus. Por exemplo, vem Senhor, né, e me resgata todos os dias só para te adorar. É o reconhecimento de quem Deus é na nossa vida. Não é verdade? Quando a gente canta, por exemplo, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Isso é um louvor a Deus pelas dificuldades da vida. O louvor a Deus. Tantos de nós, irmãos, passa o dia com a cabeça em músicas que não edificam, pensamentos que não edificam, não é? Dr. Ravi falava uma coisa extraordinária. Ele falava assim, o adultério, o homicídio, não é? O horror dos filmes de terror, ele só é entretenimento na tela. É verdade ou não é? Você só assiste aquilo quando ele é ficção. Ou quando ele é imitando a vida de uma maneira de ficção. Agora, se você estivesse lá assistindo alguém com uma faca na mão, matando alguém, você ia ficar intertido? Quando você descobre que tem um amigo próximo de você traindo a esposa, ou a esposa traindo o esposo, isso lhe traz entretenimento? De maneira nenhuma. O entretenimento só é interessante, o adultério, a malignidade só é interessante na tela quando é ficção. E por vezes, nós tratamos esse entretenimento, essa ficção, como a base para que a nossa mente fique distraída dos problemas que a gente tem durante o dia. De novo, eu não estou aqui dizendo para você o que você tem que assistir, o que você tem que fazer, é isso você com Deus, não é? Um filme de ação que tem, às vezes aquele negócio lá, o cara é o 007, é muito legal assistir, não é verdade? E o cara entra em segredo e pega o braço de um e tal, o negócio é entretenimento puro, mas pense nisso. Quanto tempo nós gastamos pensando em tudo isso e não colocamos o nosso coração dando sacrifício de louvor a Deus por aquilo que a gente já tem, por aquilo que a gente já recebeu do Senhor. E por vezes a gente fala assim, nossa, eu estou tão carregado hoje, mas passou o dia assistindo aquele seriado que só tem maldade. Nossa, eu estou tão cansado hoje, e passou o dia pensando que não presta, ouvindo piada suja, não é? E o coração carrega mesmo.
Mas um coração agradecido é leve. Um coração agradecido fica abençoado. Um coração agradecido consegue relevar até mesmo ofensas. É por isso que é o convite do dia de hoje, não é? Nessa rápida meditação, que eu quero começar a terminar, primeira vez, ok? Lembre-se que é 3 vezes, né? Então, a primeira vez, não é? É a gratidão como um estilo de vida. Que você transforme ser uma pessoa agradecida como um estilo de vida, como uma maneira de viver, não é? A gratidão, irmãos, ela muda o clima emocional do lar. Eu já passei pela experiência de viver com pessoas que não tinham uma atitude de gratidão. Eu já passei pela experiência de morar em casa, onde pessoas dentro da casa não tinham uma atitude de gratidão. É terrível, irmão. É terrível. Quando você se encontra com uma pessoa que o lema da vida dela é insatisfação. E não é por causa de momentos difíceis. É por causa da vida. Ela está insatisfeita com a vida. Não é? E não é que ela não tem motivações para estar insatisfeita, não. É que ela prefere estar insatisfeita. Porque motivação para ter insatisfação, todo mundo tem. Não é? Warren Buffett, que é o homem mais rico do mundo, tem motivo para estar insatisfeito. A bolsa subiu 10% e não 13%, como ele estava esperando. Ele pode estar insatisfeito. Não é? Você pode estar milionário, mas o casamento é uma desgraça. A pessoa tem um motivo para estar insatisfeita. Mas quando você mora num lar, irmãos, onde a gratidão é o clima emocional, as pessoas brigam menos, elas perdoam mais, elas celebram mais, enxergam e reconhecem um melhor no outro. Não é? Quando a pessoa é agradecida, ela não fica observando aquilo que a outra pessoa não tem. Ela fica observando quanto tempo a gente já andou. Lembra da história do Ariel Sharon na quinta-feira? Vamos parar, vamos dar uma olhada para trás, vamos ver o tanto que a gente andou. É por isso que é importante, irmãos, em casa, a gente perceber e dar graça a Deus para as coisas que a gente já tem. Eu lembro isso uma vez que um pastor contou esse testemunho lá na Flórida, né? Irmão, estou casado há 28 anos com a minha esposa. Essa mulher nunca aprendeu a fazer o café do jeito que eu gosto, irmão. Sabe o que eu fiz, irmão? O que, pastor? Meu Deus do céu, o que a senhora fez? Eu aprendi a me acostumar com o café que ela faz. Eu aprendi a agradecer o que ela tem para me oferecer. Eu comecei a observar aquilo que eu já tenho, em vez de ficar insatisfeito com aquilo que ainda não chegou. Não é? Perceber o que Deus já deu para nós. A gratidão gera conexões mais profundas entre pais e filhos. Quando pais agradecem, mesmo por pequenos gestos, os filhos se sentem vistos, valorizados e reconhecidos. Essa é uma prática que eu e a minha família tentamos fazer sempre. No mínimo das coisas, agradecer as crianças. O que elas fazem? Será que você pode fazer isso aqui para mim, por favor? Não é? E o resultado, você gera crianças agradecidas. Que sabem agradecer. Eu não estou dizendo que meus filhos não têm insatisfações. Claro que tem. Ainda mais filho de pastor, não é? A pessoa vem lá, tem que ir mais cedo para a igreja, tem que sair mais tarde e tal. Tem um monte de coisa que eles querem fazer diferente. Mas eles são crianças agradecidas. Porque a gente agradece eles pelas mínimas coisas. Eu não estou dizendo isso de fazer culto de maneira presente. Estou falando que é um exercício que funciona, porque eu experimentei. Ser agradecido, não é? Quantos filhos não são traumatizados pelos pais, porque os pais nunca tiveram uma atitude de gratidão? Não é? Olha, obrigado que você veio aqui. Obrigado que você está comigo, até mesmo com a esposa, com o esposo. Olha, obrigado que você veio comigo. Não é? É claro que eu ia vir com você, não tinha outro lugar para ir, eu sei, mas você não ficou doente, você se esforçou, obrigado. Obrigado por ter abraçado isso comigo, né? Gratidão cura relacionamentos. A falta de gratidão cria mágoa, afastamento. A gratidão abre porta para a reconciliação. Gratidão é um antídoto contra reclamações e crítica constante. Quer começar a diminuir o tanto de crítica que você recebe? O tanto de paulada que você recebe? Comece a agradecer. Olha, mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu te agradeço, viu? Obrigado por você ter chamado a atenção por isso. Eu não tinha visto isso aí na perspectiva que você falou.
Eu não tinha observado dessa maneira que você viu. Eu não concordo com você, mas eu quero te agradecer porque você me ajudou a ver uma coisa que eu não tinha visto. Como é difícil quando você fala a pessoa, mas você também. Essa é é o jeito mais errado de você pedir desculpa. É quando você começa a pedir desculpa com você também. Não é? Isso não é pedir desculpa. Isso é uma explicação pela sua ofensa. Você está explicando por que você ofendeu. Você não está pedindo desculpa. Não é? Não, tudo bem, me desculpa, mas você também, né? Então, você também, né? É o seguinte, você, pela sua atitude, merece o que eu disse. Talvez eu tenha exagerado no que eu falei, mas você merece ouvir o que você ouviu. Ou você merece a atitude que eu tenho para com você. Ou você merece minha insatisfação. Não é? É quando você fala assim, mas você também. Quando a pessoa é agradecida, ela deixa de olhar o você também. Ela olha e fala assim, eu tenho motivo mais para agradecer do que para reclamar. Eu tenho motivo mais para abrir meu coração do que para falar alguma coisa. Gratidão reduz a ansiedade dentro da família. Quando agradecemos juntos, lembramos que Deus fez. Confiamos no que Ele fará. E então todos nós podemos estar em paz e confiantes em Deus. Ela reduz o nosso excesso de futuro, porque a gente começa a ficar mais satisfeito com o presente. A gente começa a fazer a referência melhor do presente, do que ele é. O presente é um presente. Você está vivo. Você está acordado, você está batendo as pestanas, não é? Quando as pessoas falam assim, você não pode comparar. Não faça comparação, não é? Mas se você começar a comparar um pouquinho, quantas famílias hoje, em vez de estar reunidas numa igreja, estão reunidas em volta de um leito? Não é? Que o pai não está falando, que a mãe não está falando. Às vezes é o filho que não está falando. Quantas pessoas hoje estão reunidas em volta de um caixão? Quantas pessoas aqui já se reuniram em volta de um caixão? Mas hoje está aqui vivo. Porque Deus deu um presente. E o presente que Deus deu chega aqui quase a apagar os sinais daquele dia de dificuldade. Ele consegue, de alguma maneira, nos consolar de maneira perfeita. Ainda que o consolo eterno não tenha chego, o consolo presente é um presente para nós. Porque a gente olha a vida daqueles em volta, olha aquilo que Deus promoveu, e isso traz a gratidão, reduz a ansiedade dentro da nossa casa. Com essa consciência que a gente pode olhar então para o futuro. Pelo que Deus já fez, é que a gente pode esperançar, não é? Porque ter esperança é alguma coisa, mas esperançar é outra. E esperançar é a esperança futura. É poder falar assim, amanhã quando eu acordar, eu vou poder ter esperança. Amanhã quando eu levantar para o meu dia, para enfrentar aquilo que eu tenho que enfrentar de novo, não é? Conversar com aquela pessoa, entrar em contato com aquela outra pessoa, eu vou poder ter esperança. Eu vou poder estar bem, não é, para fazer isso. Glória a Deus. E aí a gente pode praticar então. Algumas maneiras que a gente pode praticar, terminando pela segunda vez, nós podemos praticar a adoração por quem Deus é. Nós podemos louvar a Deus pela salvação por meio de Cristo Jesus, pela graça imerecida. Você já parou para pensar que Jesus morreu na cruz do Calvário para que você pudesse ter vida eterna? Já percebeu que o maior problema da sua existência já foi resolvido? Quando você morreu, antigamente, antes de você aceitar Jesus, quando você fosse morrer, você ia para o inferno. E não tinha nada que você pudesse fazer. Mas porque você recebeu Jesus como seu Salvador, Ele morreu na cruz do Calvário no seu lugar, você agora tem a vida eterna, é uma garantia que Ele te deu. Aleluia. Só por isso, irmão, você tem muito para agradecer. Glória a Deus. Seu maior problema está resolvido. Quantos anos você vai viver aqui? 70, 80 anos? 90 anos se você for robusto? E depois? Jesus resolveu depois. Ele morreu na cruz do Calvário e resolveu para você. Glória a Jesus. O depois está resolvido. Você pode ter esperança para viver eternamente com Deus, não é? Pelo amor incondicional, pela presença constante, pelo cuidado diário, pela provisão em nossas necessidades, pela nossa família, pela igreja que nós fazemos parte, pela saúde. Ainda que você esteja sofrendo hoje com algum problema de saúde, você tem saúde suficiente para agradecer. Glória a Deus. Não é?
Você pode levantar a sua mão para agradecer, não é? Se a boca está doendo, você pode levantar a mão para agradecer, não é verdade? Se o pé está doendo, você pode levantar o outro para agradecer. Se a unha está encravada, você pode levantar a mão para agradecer. Você pode abrir a boca e falar, ai, glória a Deus, né? Você tem muito para agradecer pela sua saúde, pelo amor de Deus, não é? Pela criação. Eu não sei se você já teve condições de vir aqui nesse lugar onde a gente faz culto. Na hora que você vai descer a escada aqui, se você olhar na sua frente, assim, no horizonte, você consegue ver o mar de Redondo Beach, a praia. Aí você fala assim, gente, que lugar bonito que Deus plantou, gente. Você vai aqui, ó, pertinho aqui na praia, você vai aqui em, como é que é o nome? Ponte Vicente, não é? Você consegue ali chegar em Ponte Vicente, você vê aquela criação de Deus, tudo que Deus preparou. E você fala assim, meus olhos estão vendo isso. Gente, eu morava em Arthur Alvim, na cidade de Patriarca. Você sabe onde é isso? Pois é feio. Eu morava em Tupã. Eu morei num sítio, irmão, que a casa não tinha água encanada. Eu tomava banho de caneca. Irmão, eu abro meu chuveiro, vem uma ducha de água. Eu não tenho como não ser agradecido. Não é? Eu disse para mim que eu não ia casar, porque casamento para mim era uma instituição falida, que para mim não dava certo. Eu não só casei, mas casei com uma moça bonita, crente, abençoada, me deu 3 filhos. Como é que eu não vou agradecer a Deus? Glória a Deus. Não é? Tem muita gente que tinha colocado no coração certeza que ia morrer sozinho, Mas Deus deu companhia, Deus deu graça, Deus ajudou. Deus teve literalmente misericórdia. E juntou você. E deu graça a você. Você tem muito para agradecer. Agora transforma essa gratidão de hoje num estilo de vida. Numa maneira de viver, não é? Você vai achar o quê? Que é assim? A gratidão, ela é uma semeadura futura. E eu quero terminar dizendo sobre... A gente tinha vários aqui que a gente podia falar. Ana, por exemplo, não é? Paulo, que se dedicou à gratidão como um atleta. Assim, ó, corre essa corrida de tal forma que você vai vencer. Coloque a gratidão como estilo de vida na sua vida de tal maneira que você vai vencer ela contra ser uma pessoa reclamona. Uma pessoa contrária. Não é verdade? Ana, ela não podia ter filhos. E ela orou a Deus. É tão extraordinária a vida de Ana que no máximo dá o coração dela aberto, ela derramando, chorando no altar. Desesperada, pedindo para Deus um filho. Ou seja, ela estava ali como se derramando o que ela tinha de resto. Ela estava, sabe, se jogando, se humilhando, literalmente. E era uma humilhação que não era só no coração, era pública. As pessoas passavam e viam ela chorando, lágrima e ranho e tudo mais. Aquela coisa terrível que você fala, gente do céu, mas pelo menos usa um lenço, faz favor. Era tão terrível a situação dela que o pastor, o sacerdote chegou e falou assim, mulher, para de beber. Já pensou, irmão? Já pensou que terrível? A mulher, para de beber, já está bêbada, 1h da manhã. Literalmente o que ela falou, mulher, afasta de ti o teu mosto. Você fica aí bebendo em casa, aí fica aí desesperado, tá ruim, igual uma doida. A pessoa visto do pastor? O pastor às vezes fala pro irmão, não vem no culto domingo. Pastor, quer controlar minha vida? Se o pastor de você não é Eli, né? Tá bêbada. Vergonha, fazendo vergonha na frente de todo mundo. Aí ela levanta. Ô, pastor, eu não tô bêbada não. É que meu coração tá amargurado. Porque eu tô tanto tempo pedindo isso aqui, Deus não me dá. Não dá, filho? Então Deus vai dar. Pode deixar, Deus vai dar. Então, olha, você vai estar grávida. Ele falou, então tá bom. Aí ela faz um negócio extraordinário. Olha a gratidão da mulher. Se Deus me der o que eu estou pedindo, aquilo que eu estou pedindo eu vou dar para Ele. Que sentido que faz isso? Se Deus me der o filho que eu estou pedindo, o filho que eu estou pedindo eu vou dar para Ele. Não é? A gratidão é uma semeadura para o futuro. O que ninguém quase conta a respeito da vida de Ana é que ela enjoy os primeiros 4 anos de Samuel. Até que ele tivesse condição de se alimentar sozinho, ir no banheiro sozinho, e entregou para o templo. Para ele ser criado como sacerdote. O que quase ninguém conta da vida de Samuel, todo ano ela ia visitar o filho com uma mudinha de roupa. Né? Ia lá visitar o filho com uma mudinha de roupa. O que ninguém conta sobre
sobre Ana é que depois que ela teve Samuel, ela teve mais 5 filhos. Depois que ela deu Samuel, ela teve mais 5 filhos. Por quê? Porque a gratidão, irmão, é uma semeadura para o futuro. Quando você tem uma atitude grata, você semeia para o futuro. É como se Deus olhasse do céu e falasse assim, esse solo é fértil. Esse solo vai dar muita coisa vai acontecer aí. E Deus começa a fazer com que a plantação se torne um pomar para a glória do nome de Jesus. Não é? Neemias dedicou esforço, Paulo se dedicou, Ana orou, a igreja primitiva cresceu porque os crentes se dedicavam diariamente. Os servos que multiplicaram os talentos foram recompensados. E por último, e terminando por aqui, Jó, quando chegou o testemunho que ele perdeu os filhos, perdeu as posses, perdeu tudo que ele tinha. Um dia chegou um camarada e falou assim para ele, Jó, teus 10 filhos estavam juntos numa festa, morreu tudo. Como é que um cara desse fica com um coração agradecido? Como é que faz isso? Eu tento ser uma pessoa grata, mas eu não sei como é que eu vou ser agradecido com um negócio desse. Aí Jó olha, a mulher dele fala assim, Jó, faz o seguinte, amaldiçoa Deus e morre. Porque você está doente agora. Olha tudo que aconteceu. Amaldiçoa teu Deus e morre, Jó. Amaldiçoar Deus era blame God for everything that happened. A culpa que eu estou sofrendo aqui é tua. Então fica você com o seu culto, fica você com o seu sacrifício, eu vou morrer. Eu não tenho mais nada para fazer aqui. E amaldiçoar Deus e morre porque é o seguinte, se você amaldiçoasse a Deus, obviamente você ia morrer. Porque Deus era o detentor da vida. É isso a expectativa da mulher de Jó. E a mulher de Jó não estava falando só isso porque ela queria que ele fizesse isso. É porque ela já estava com dó dele. Falou assim, esse homem está só o pó e a pele e o osso. Tá o pó da rabiola, como a gente fala no Brasil. Não é? Só sobrou o que para esse homem? Mais nada. Faz o seguinte, meu filho. Amaldiçoa Deus e morre. Pelo menos você alcança descanso do que você está sofrendo. Ele olha para ela e fala assim, a gente recebeu o bem de Deus com prazer, não vai receber o mal também? Nu eu vim, nu eu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. E que agradece. E aí o que aconteceu com Jó? Você sabe. Jó ficou fazendo um monte de pergunta para Deus. Depois Deus fez um monte de pergunta para Jó. Capítulo 42, versículo 2, Jó começa a falar o seguinte, olha, na verdade eu falei como um louco, coisas que eu não conhecia. Na verdade hoje eu sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Aí Deus mandou que Jó orasse pelos seus amigos que tinham falado mal dele. Fizesse um sacrifício, porque senão Deus ia visitar os amigos dele com malignidade. Deus faz o sacrifício, e quando Jó faz isso, quando Jó oferece um sacrifício de gratidão a Deus, pela vida dos seus amigos que falaram mal dele, a palavra de Deus fala que Deus virou o cativeiro de Jó. E agora o homem que tinha 5.000 camelos passou até 10.000. O homem que tinha 7.500 boi, jumento, que era aquilo lá, ele tinha uma frota de carro, de caminhão naquela época. Era uma transportadora enorme, Jó. Não é? 7.500 camelos começou a ter 15.000. Até o número de filhos, Deus deu em dobro para o Jó. Até o número de filhos. E diz que a palavra de Deus fala que as filhas mais bonitas da terra eram as filhas de Jó. E paz, minhas senhoras, principalmente as irmãs, o dobro de filho com a mesma mulher. Não trocou de mulher. Com a mesma esposa. Que falou para ele que era para ele morrer. Sabe o que significa? É que a gratidão desse homem era muito grande. Aleluia. Ele não olhou para a mulher e falou assim, essa mulher, não, ele era agradecido ainda pela mesma esposa que ele tinha. Era agradecido pelo mesmo cônjuge que ele tinha. O cônjuge que olhou para ele na hora da morte falou assim, quer saber? Morre. Hoje você tem uma decisão para fazer. Uma decisão sincera no seu coração. Hoje é um culto dedicado
não simplesmente é você viver uma vida agradecida pelas coisas que acontecem fora da sua casa, mas o foco do dia de hoje, desse 5º domingo do mês, é você voltar os olhos para dentro da sua casa. Essa casa e essa casa. A casa que você é e a casa que aqueles que estão próximos de vocês. Alguém chegou certa vez e contou uma história que estava voltando uma família para casa e o filho chegou para a mãe e falou assim: mamãe, vamos morar na igreja? Por que, meu filho? Porque papai lá é tão bom. Lá papai não xinga, lá o papai não bate, lá o papai não reclama. Vamos morar na igreja, mãe? Porque lá o pai é uma bênção. Não é? Às vezes a gente corre o risco, eu não estou dizendo aqui que ninguém está, mas às vezes nós corremos o risco de sermos crentes da boca para fora. Sermos agradecidos pelas coisas que os outros fazem por nós, mas não sendo agradecidos pelas pessoas que estão perto da gente. A vida é um presente de Deus, e aqueles que Deus colocou em volta de nós são presentes de Deus para nós. Nós estamos presentes na presença de Deus hoje por causa dos presentes que Deus nos deu, para que nós pudéssemos vir a sua presença. Deus cercou a nossa vida de bens. Glória a Deus. Agora Ele quer secar, encher a nossa boca de gratidão. E se você não sabe como agradecer, eu vou falar como Deus falou para um profeta: abre bem a tua boca, que eu a encherei. Abre a sua boca, e Deus vai colocar gratidão nos seus lábios, gratidão na sua língua, gratidão na sua mente, gratidão na sua alma, gratidão no seu espírito, gratidão na sua atitude de viver. Você vai começar a perceber que pelos olhos de Deus, pela perspectiva de Deus, a vida que Ele te deu é bem melhor do que a vida que você está vivendo. Porque se a gente está vivendo uma vida, irmãos, diferente da vida que Deus deu para a gente. Deus já deu alguma coisa para a gente agradecer, mas a gente está focando naquela um problema, naquela uma situação, que para nós é um valor. Troca o valor, muda o valor. Valor a gente troca, valor a gente muda, não é? Para mim, irmãos, por favor, não entenda isso como nenhum tipo de outra coisa, mas para mim sempre foi um valor, não é? Tomar minhas próprias decisões, por mim mesmo, por aquilo que eu achava correto. Um dia eu entreguei meu coração para Deus e a minha vida para Deus, e pedi para que Ele tomasse decisões ao meu respeito, e eu nunca me arrependi dessa oração, porque Deus mudou a maneira como as decisões eram feitas. Alguém chegou para mim e falou assim, uma vez, não faz muito tempo: eu jamais moraria em Los Angeles. Eu falei: eu também não escolhi Los Angeles para morar, Deus me trouxe para cá, e eu sou agradecido de todos os lugares que Deus tinha para me trazer. Me trouxe aqui para congregar com esses irmãos, para morar aqui com essa família, para viver os sonhos de Deus nesse lugar. Eu aprendi a ser agradecido pelo que Deus fez, em vez de começar a olhar aquilo que eu gostaria que fosse feito, porque o que Deus faz é melhor. Fique de pé, por gentileza. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Eu quero orar por você. Eu tenho 2 convites para fazer nessa manhã. O primeiro deles é: você precisa aceitar o convite que Deus fez na pessoa de Jesus. Receber Jesus como Salvador e Senhor da sua vida não é uma prática religiosa, é um ato espiritual para mudar o seu futuro. Não tem como você receber um presente que você não aceita, não é? Eu já fui oferecido presentes que eu não quis aceitar. Alguém chegou uma vez para mim e falou assim: olha, eu estou pensando aqui em te dar isso aqui e tal, se você vier trabalhar comigo. É um presente aqui, lá que a pessoa ministrou. Ela me ofereceu $350 por dia para trabalhar para ele. Eu fazia 320 por semana. Me ofereceu $350 por dia. Vai trabalhar para mim. Eu estou montando uma escola aqui, eu estou fazendo não sei o que. Isso é um presente, eu não quero. Eu não posso aceitar o que você está me falando. Eu vou fazer o seguinte: eu tenho uma folga um dia por semana. E aí, se você quiser, eu trabalho por você por $500 na segunda-feira. Você vai me contratar nada.
eu contrato. Eu quero que você, de alguma maneira, trabalhe para mim. Fui trabalhar para essa pessoa 3 meses. Ele falou, olha, não deu certo o negócio, estou voltando para o Brasil. Já pensou se eu tivesse ido? Presente a gente precisa receber para poder desfrutar. E às vezes o presente que a gente recebe, às vezes é um presente grego, não é verdade? O presente que eu estou oferecendo para você hoje é o presente de Deus para a vida dos homens, a pessoa de Jesus. Se você quer receber Jesus como seu Salvador, ou voltar para os caminhos de Deus, talvez você fale assim, Senhor, você é como aquela pessoa que eu tenho na minha vida, mas eu não desfruto de você. Sabe, aquela pessoa que você tem e você não desfruta dela? Como às vezes alguém no casamento, que é casado há tantos anos, mas não desfruta mais. Ou os filhos, que a pessoa tem tanto problema que não desfruta mais. Deus está convidando hoje você para voltar aos caminhos ou para acertar os laços. Se você quer fazer esse compromisso novo com Deus hoje, eu quero te chamar à frente. O outro convite que eu quero fazer para você nessa manhã é se você precisa de viver uma vida de gratidão. Está difícil agradecer. Está difícil acordar de manhã e falar assim, Senhor, obrigado, porque na verdade eu estou acordando e falando assim, eu estou obrigado. Eu não estou falando obrigado, eu estou falando eu estou obrigado. Eu estou obrigado com a vida, eu estou obrigado com os problemas, eu estou obrigado comigo mesmo, eu estou obrigado com a minha alma, eu estou obrigado com o meu futuro, eu estou obrigado com tudo, mas eu não sei mais estar obrigado. Porque eu não consigo mais agradecer. Deus quer hoje mudar a sua mente. Deus quer colocar um senso de gratidão que vai levar você para um nível diferente de experiência de vida. Eu quero chamar você à frente, que eu quero orar por você. Nós vamos louvar a Deus e essa é a sua oportunidade. Pastor, Deus não pode fazer isso para mim aqui sentado no meu lugar? Claro que pode. Claro que pode. Mas lembra que a semente, ela frutifica de uma maneira melhor, de uma maneira diferente, conforme a nossa exposição. Quanto mais nós nos expomos espiritualmente, mais o resultado é diferente. Isso é bíblico. Eu não quero insistir com você, eu não quero expor você. Eu quero que você tenha coragem de espiritualmente se expor e falar assim, Senhor, eu preciso que isso mude na minha vida. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração. Põe em mim seu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Mais uma vez, renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Já não quero ser igual. Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim o teu coração. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. O Senhor me mostrou nessa manhã que uma porta aberta de gratidão está aberta para Deus operar uma cura física. Tem um problema físico desenvolvendo em você, físico. E essa amargura amanhã vai se tornar um câncer. Você sabe que eu sou muito cuidadoso com isso. Você está aqui conosco pela primeira vez, pela segunda vez, talvez você não me conheça o suficiente para isso, mas eu sou muito cuidadoso com isso. Se você hoje tomar uma atitude de pedir perdão a Deus pela ingratidão que você tem vivido e aceitar de Deus o presente de uma nova vida de gratidão, Deus vai modificar a sua saúde. Deus
Deus vai mexer na sua saúde física. E vai ser uma coisa extraordinária para agora, em nome de Jesus. Eu te dou mais 15 segundos. Senhor Jesus, põe em mim seu coração. Põe em mim, Senhor, Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Senhor, no nome de Jesus, teu Filho, Senhor, eu quero te agradecer pela bondade do teu coração, pela tua palavra, Senhor, Pai, pelo teu ensino, Senhor, Pai, pela consciência fiel e verdadeira de que o Senhor está aqui, nos vendo e nos ouvindo. O Senhor vê, o Senhor ouve, o Senhor cuida, o Senhor levanta, o Senhor ajuda, o Senhor é amigo, o Senhor é companheiro, o Senhor é amoroso, Senhor, Pai, o Senhor é dadivoso, Senhor. As dádivas do Senhor são sem fim, são sem arrependimento, Senhor. O Senhor não dá, Senhor, Pai, lança em rosto depois. O Senhor não cobra pelo benefício, Senhor, Pai, o Senhor não coloca um price tag on it. O Senhor, Pai, não muda, Senhor, Pai, a maneira como o Senhor nos ama. E nessa manhã nós decidimos sermos agradecidos. Agradecido, Senhor, Pai, não pelo básico, Senhor, Pai, mas pelo detalhe do detalhe. Porque nessa manhã o Senhor vem, Pai, como aquele que abre, Senhor, a vida e desvenda mistérios. E desvenda, Senhor, Pai, coisas que nós falamos no nosso íntimo, na nossa casa, Senhor. Daquele que disse, Senhor, Pai, daquela que disse: se eu tirar a minha vida, ninguém vai perceber por dias. O Senhor hoje visita, Senhor, Pai, com os olhos, ó Senhor, como chama de fogo, que encontram, Senhor, Pai, essas frases loucas, ó Senhor, e nos faz ter um coração agradecido nessa manhã. Um coração, Senhor, Pai, de paz, ó Senhor, Pai, não de quem foi exposto, mas de quem foi amado, Senhor, de quem foi abraçado. Nessa manhã recebe a nossa gratidão, Senhor, Pai, e recebe o nosso compromisso de sermos agradecidos, ó Senhor, nos passos que nós damos, para que o teu nome seja glorificado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Necessita mais de ti, cada vez que a minha fé, cada vez que a minha fé é provada, mais alto, tu me dás a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de
Pai, nos dá uma semana abençoada na Tua presença. Glorifica o Teu nome, Senhor, Pai. Glorifica o Teu nome na nossa vida. Nos ajuda a andar, Senhor, Pai, em novidade de vida e com gratidão no nosso coração. Senhor, Pai, abençoa, Senhor, as famílias da Tua igreja, Senhor. Dá lares abençoados e agradecidos a nós, ó Senhor. E nós para sempre te daremos a honra, a glória e o louvor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus. E o povo de Deus diz com alegria: amém. Um abraço ao seu irmão que está ao seu lado e glorifique o nome de Jesus com ele.